Um recadinho de um minuto. Pois não. Muito obrigado. Olha só, presidente. Senhor presidente, infelizmente, a gente tenta manter o nível da casa. É uma vergonha a gente ter um deputado, inclusive do meu estado, que envergonha o município de Nova Friburgo, citando essas palavras ao ministro de Estado. Então, para o senhor, deputado Glauber, chamar o ministro de capanga, que você não sabe nem se isso é profissão, capanga de miliciano, que você está acusando o presidente da República, senador e deputado de miliciano. Acusação grave. Então eu acho que você está abrindo um precedente para qualquer um aqui nessa casa te chamar de palhaço, fanfarrão e moleque. Você não vai gostar de ser chamado disso. Se você quer respeito, você e o seu partido que defende ditador na Venezuela, você e o seu partido que defende a... Trate de começar a respeitar as pessoas na República. Passamos agora a votação. Eu tive meu nome citado no Senado Federal. Passamos agora. Eu tive meu nome citado. Bolsonaro dizem querer diminuir a comunicação do réu preso com seu advogado ou com a sua família. Essa disposição, além de ter caráter inconstitucional, demonstra uma enorme seletividade por parte do senhor Sérgio Moro. Porque ele faz o quê? Utiliza de todo o seu aparato para blindar a família Bolsonaro no cometimento de crimes e na relação que tem com organizações criminosas. Por isso eu disse hoje na comissão e repito no plenário: Sérgio Moro é um capanga de miliciano. E alguns deputados da base do governo Bolsonaro já disseram que vão representar no Conselho de Ética. Representem. Não posso fazer nada. O que eu vou fazer é lá apresentar, se os senhores representarem, os fatos. E cito o primeiro fato. Sérgio Moro diz que não tem nada a ver com as investigações relacionadas a Flávio Bolsonaro. Que essas investigações são tocadas pela Polícia Civil e pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Passa pouco tempo e surge então um relatório onde a Polícia Federal tira toda a responsabilidade de Flávio Bolsonaro nas negociações e transações que fez no estado do Rio de Janeiro, incluindo a posse de não sei quantos imóveis. Sérgio Moro diz que a Polícia Federal não tem nada a ver com o que acontece no estado do Rio de Janeiro, mas a primeira coisa que fez foi mandar a Polícia Federal para cima do porteiro do condomínio do presidente da República, numa clara tentativa de intimidação. E alguns deputados da base do governo, um inclusive que tem relação com a milícia, partiu para fazer ameaças. E disse hoje lá no plenário 1 que já matou algumas pessoas, pensando que com isso iria me intimidar. Esse deputado que disse que já matou algumas pessoas numa tentativa de intimidação e falou isso em voz alta, se pensa que nós vamos retroceder nas nossas posições, está muito enganado. E eu já tomei uma decisão. Já que esse deputado está ameaçando, e inclusive dizendo que já matou, ele vai ter que responder na corregedoria da Câmara. Sustenta a posição e as ameaças que vem fazendo o deputado. O senhor vai ter que responder por isso. É uma votação mesmo. O senhor muitas vezes se vangloria de estar respondendo a processo no Supremo Tribunal Federal por tortura. Talvez por isso tenha ficado tão doído quando eu disse que Sérgio Moro é capanga de miliciano. É isso que ele faz. Coloca todos os instrumentos da República para poder fazer a defesa de Flávio Bolsonaro, Jair Bolsonaro e companhia. Ah, mas não pode dizer isso. Pode dizer sim.
nós temos que dizer, nós não podemos deixar e permitir que um grupo de milicianos, que o crime organizado tome conta dos poderes da República e a gente fique com medo de falar. Senhor Sérgio Moro, não há da nossa parte qualquer medo em relação à sua atuação. Pode ter a certeza que nós não faremos de maneira alguma qualquer movimento que venha desonrar brasileiros e brasileiras que esperam uma confrontação frontal a essa política de miliciano. Repito, Sérgio Moro, capanga de miliciano. Questão de ordem aí, senhor presidente. Questão de ordem. Deputado Marcelo, questão de ordem, um minutinho. Só um minuto que eu vou fazer a chamada dos oradores inscritos. Concedo a palavra para falar favorável ao capitão Augusto. Presidente, eu vou pedir para acrescentar o tempo de líder que está sobre a mesa aí, porque eu não posso deixar essas palavras que foram ditas agora há pouco na tribuna em vão. Estranho que esse mesmo deputado que proferiu ofensas ao ministro Sérgio Moro, hoje, de uma forma gratuita, leviana, mentirosa, em cima logo do Paladino, que é um herói nacional lutando contra a corrupção e a criminalidade, que baixou esses índices, vem falar uma besteira tão grande. E quando o ministro falou que ele é um desqualificado para a sua função, ficou irritado, ficou bravo. E mais bravo ainda, quando diz que o seu partido defende as milícias aqui. E agora eu que vou falar. O seu pronunciamento agora há pouco ali veio justamente defender quem? Facções criminosas. A derrubada desse veto não favorece o cidadão de bem, não favorece a segurança, não favorece ninguém de bem desse país. Derrubar esse veto favorece somente PCC, Comando Vermelho e facções criminosas, porque limita a atuação dos agentes de segurança pública, da justiça. Então Vossa Excelência acabou de contradizer, ficou bravo quando o ministro disse isso e subiu agora na tribuna para defender a derrubada do veto, que favorece exclusivamente facções criminosas nesse país. Não tem cabimento, é indefensável a derrubada desse veto. E como é que sobe na tribuna para falar algo assim? E vou falar, deputado, com todo respeito, toda vez que o ministro Sérgio Moro vem aqui, tem que aprontar alguma dessa. Nem na época em que a Dilma era presidente, que nós éramos oposição, nós ofendíamos ministros dessa forma nessa casa. Sempre tratamos os ministros do PT de forma respeitosa. Não tem cabimento, Vossa Excelência, toda vez que o ministro vier, e ele vem de uma forma muito elegante, muito educada, e assim trata todos da oposição, e deve enaltecer os demais membros da oposição. Vou citar aqui até o deputado Orlando, que é do partido de Vossa Excelência, que foi muito educado na sua colocação. Não há problema nenhum em ser oposição, fazer as críticas, mas sempre de uma forma respeitosa, nunca da forma como Vossa Excelência agiu. E se ninguém representar no Conselho de Ética, estou eu aqui para falar que vou representar sim no Conselho de Ética. Vai responder. Não pode, em hipótese alguma, independente da situação partidária, desrespeitar quem quer que seja, ainda mais um ministro que é considerado um herói nacional. Vossa Excelência sempre quer aparecer, sempre quer mídia, procurando o Jornal Nacional e fica dando esses teatros, showzinho, cada vez que o ministro Sérgio Moro vem aqui, porque sabe que está lotado de câmeras lá, acompanhando, e obviamente vai sair no Jornal Nacional hoje. Mas não tem cabimento e não podemos, o pessoal daqui não pode aceitar, em hipótese alguma, o que Vossa Excelência continua fazendo nessa casa. Esse showzinho em particular, a troco de propaganda gratuita na TV, que adoram isso aí, não pode. Essa casa tem que respeitar as autoridades, tem que respeitar o cidadão. Nós nunca desrespeitamos o ministro da oposição enquanto éramos oposição, enquanto o PT estava no poder. Então Vossa Excelência não pode, toda vez que o ministro Sérgio Moro vem aqui, fazer esse showzinho em particular, esses textos prontos, e não adianta pedir o direito à palavra, que eu não estou citando o nome de Vossa Excelência, nem vou citar para não ter o direito à palavra. E já estou falando, tem que ser representado no Conselho de Ética, sim. Não quer que eu fale? Não vai ter direito à palavra, porque eu não vou citar o nome de Vossa Excelência. Capanga de miliciano, é isso que ele é. E todo mundo sabe muito bem. Que vai responder, e com certeza até criminalmente. Está defendendo capanga de miliciano, é isso que o senhor está fazendo. Isso, meu presidente, não tem cabimento. Deputado Glauber. Vai continuar com o showzinho? Já não basta o show que foi feito hoje lá, para sair na mídia? Não tem cabimento. Deixa eu falar.
Quando eu cortar o microfone dos deputados que estão ofendendo outros, vão falar que a presidência está agindo de forma antidemocrática. O problema é que o deputado está se pronunciando e ofendendo outro parlamentar e o outro se acha no direito de arguir o regimento pela ofensa e nós não vamos continuar a pauta. Eu queria que o deputado usasse a tribuna para falar sobre a manutenção ou não do veto, porque a inscrição dele não foi para discutir quem era de um lado ou quem era de outro, era quem é favorável ao veto e quem era contrário ao veto. Então eu queria pedir para os parlamentares que a gente se detesse a discussão da matéria em votação, por gentileza. Presidente, concordo em gênero, número e grau, mas essa frase devia ser dita enquanto o outro deputado estava lá falando do ministro Sérgio Moro. Eu pedi o tempo de líder para vir falar do veto. Eu aproveito e pedir para toda a bancada da Segurança Pública, que é a maior dessa casa, que tem muito orgulho em presidir, que a gente mantenha o veto presidencial. Porque derrubar esse veto aí da correspondência só vai favorecer os criminosos, os marginais e as facções criminosas. Então vem pedir aqui encarecidamente para toda a bancada da segurança que faça a manutenção do veto para que a gente não favoreça as facções criminosas. E deputado, chega de showzinho que já deu. Você tem que apresentar, começar a respeitar. Capanga de miliciano, é isso que vocês são. Capanga de miliciano. Com a palavra o deputado Hildo. Um minutinho. Obrigado, presidente. Com a palavra o deputado Hildo. Muito obrigado, presidente Davi Alcolumbre. Um recadinho de um minuto. Pois não. Muito obrigado. Olha só, presidente. Senhor presidente, infelizmente, a gente tenta manter o nível da casa. É uma vergonha a gente ter um deputado, inclusive do meu estado, que envergonha o município de Nova Friburgo, citando essas palavras ao ministro de Estado. Então, para o senhor, deputado Glauber, chamar o ministro de capanga, que você não sabe nem se isso é profissão. Capanga de miliciano que você está acusando o presidente da República, senador e deputado de miliciano. Acusação grave. Então eu acho que você está abrindo um precedente para qualquer um aqui nessa casa te chamar de palhaço, fanfarrão e moleque. Você não vai gostar de ser chamado disso. Se você quer respeito, você e o seu partido que defende ditador na Venezuela, você e o seu partido que defende assassinato, trate de começar a respeitar as pessoas na República. Passamos agora a votação. Eu tive meu nome citado no Senado Federal. Passamos agora. Eu tive meu nome. Quanto tempo está tendo, presidente? 5 minutos? 3 minutos. Somado ao tempo de líder. Obrigado, senhora presidente. Eu venho aqui, senhora presidente, falar de 2 assuntos. Primeiro, ontem, a cena lamentável, deputado Glauber se dirigindo ao ministro da Justiça naqueles termos, Ele viu que quando o deputado aqui, filho do presidiário Zé Dirceu, porque prisão domiciliar é prisão, Infelizmente no Brasil isso existe. Você tenta explicar isso aí para um estrangeiro, ele não entende, mas no Brasil existe essa figura da prisão domiciliar. Quando o filho do presidiário Zé Dirceu, seu filho, chamou o ministro Paulo Guedes de tchutchuca, ele viu que aquilo ali dava muito holofote. E o Glauber Braga está ali seguindo a carreira, E decidiu protagonizar aquele papelão ontem em uma das comissões aqui da casa. Pois bem, o ministro Sérgio Moro, ele hoje respondeu em seu tweet de maneira muito acertada o seguinte, abre aspas, não gosto desse tipo de jogo político, mas verdades precisam ser ditas. No projeto anticrime, propusemos que milícias fossem qualificadas expressamente como organizações criminosas. Propusemos várias outras medidas contra o crime organizado. O PSOL, de Freixo e Glauber, foi contra todas elas. E normalmente aqui, senhora presidente, é normal, quando tem um debate nessa casa, como eu lembro ano passado, o ano retrasado, tivemos aqui a questão dos saidões, onde nós sabemos que o ideal é acabar com o saidão. O saidão, ele não se presta a ressocializar aqueles presos. O saidão se presta para que presos saiam do presídio para cometer os seus delitos. E muitos deles sequer retornam, tornando a nossa sociedade mais segura, mais insegura, com mais mortes, mais estupros, mais roubos e todos esses crimes. Por vezes, quando a gente assiste um noticiário que a polícia pega em flagrante um criminoso que tem aquela ficha corrida que mais parece um testamento, por vezes só vai ter um período em que essa pessoa não cometeu crimes. E é exatamente o período em que ela foi presa. Então não cai nessa balela falando, prender não adianta, universidade do crime, enfim.
Isso é argumento para quem é desencarcerador, quem quer deixar o preso livre na sociedade, fazendo da sociedade o laboratório do crime. Eu fico muito triste, senhora presidente, de ver aqui o deputado que me antecedeu, Marcelo Freixo, falando, abre aspas, que o ministro Sérgio Moro fez o pacote anticrimes às pressas para se promover, fecha aspas. Eu não sei qual é a realidade que o deputado Marcelo Freixo vive, mas nós vimos que diversas oportunidades, não foram nem milhares, milhões de brasileiros foram às ruas em apoio ao Lava Jato, em apoio ao ministro Sérgio Moro, que é referência no combate à corrupção. Talvez Marcelo Freixo não goste do ministro Sérgio Moro porque ele colocou na cadeia muitos dos seus amigos. Como eu fiz recentemente aqui um discurso inflamado, falando de presos do PT, como André Vargas, José Genuíno, José Dirceu, Delúbio, Vacari, Lula e tantos outros, fora aqueles que ainda estão por vir. Lembrando que nessas passagens também tivemos Guido Mantega e Paulo Bernardo, ex-marido, se não me engano, da deputada Gleisi Hoffmann. Então isso precisa ser pontuado, senhora presidente. E terminando aqui, aproveitando que foi acumulado o tempo de líder, eu gostaria de tocar num ponto que balançou a deputada Caroline Detoni, a CPMI das fake news essa semana. Parabéns a Vossa Excelência pela sua atuação firme. Se não fosse Vossa Excelência ali, certamente teríamos um desfalque ainda maior naquela comissão, que a gente sabe que se presta não a investigar fake news, mas sim a perseguir aqueles conservadores e dar luz para outros que ontem eram governo, mas que hoje caiu a máscara e são traíras. Notoriamente Alexandre Frota, Joyce Hasselmann e tantos outros. Quer dar porrada no governo? Tem o seu holofotezinho garantido na CPMI da fake news. Mas, pois bem, sob juramento e prestando depoimento na CPI, nós tivemos essa semana o agente de uma empresa de marketing digital, o senhor Hans River do Rio Nascimento. Para início de conversa, ele já ajudou na campanha do deputado Rui Falcão, que foi quem fez esse requerimento para o Hans estar presente naquela comissão. Então, ao que parecia, seria um jogo de cartas marcadas. Só que eles se equivocaram, porque o senhor Hans, ele não é um agente político, ele não é um agente ideológico do PT, ele é um agente profissional. E qualquer um que pagasse ele estava lá apertando um botãozinho para disparar as mensagens de WhatsApp. E ele falou em seu depoimento, vamos deixar de lado a questão da Patrícia Campos Melo e da insinuação sexual. Vamos aos fatos que interessam. Ele falou no seu depoimento que, primeiro, quem mais pagou ele foi Henrique Meirelles, ele ou a empresa dele, e também o PT. E falou que Jair Bolsonaro, por favor, Gilberto Nascimento, Caroline Detoni, deputado Átila, me desmintam aqui, falem se eu estiver errado. Ele falou que o PT utilizou aqueles disparos em massa. E o que nós vimos, deputado Boca Aberta, em 18 de outubro de 2018, entre o primeiro e o segundo turno da eleição, matéria de Patrícia Campos Melo na Folha de São Paulo, acusando o presidente de disparos em massa, como se para vencer o PT na eleição fosse preciso fazer isso, né? Basta falar a verdade. O pessoal roubou, 13 milhões de desempregados, país ladeira abaixo, e os caras falando que o que mudou a opinião pública e elegeu o Bolsonaro foram disparos de WhatsApp. Mas enfim, ela fez a matéria da Folha, tentou destruir a todo custo, quem sabe seguindo as orientações do PSOL, o então candidato Jair Bolsonaro. Não teve sucesso na sua empreitada, mas foi reconhecida pelos seus pares, tanto que foi alçada à condição de correspondente internacional da Folha. Hoje em dia, morando nos Estados Unidos, muito bem, obrigado. E esse fato, ninguém fala. Ninguém fala que a matéria dela foi mentirosa, ninguém fala que com essa matéria os advogados do PT entraram na Justiça Eleitoral e no TSE tentaram fazer o terceiro turno das eleições. Só que o TSE foi arquivado o caso por falta de provas. Mas veja só como é que tudo é muito bem arquitetado, como é que tudo é muito bem feito. Sai a notícia na Folha, o PT entra na Justiça e está feito toda a narrativa. Repara que não é à toa que naquele depoimento do senhor Hans, praticamente a esmagadora maioria da imprensa, digo, da grande imprensa, saiu em defesa de Patrícia Campos Melo. E alguns deles utilizando o raso argumento de que estão defendendo uma mulher. Ora, se eles estão defendendo uma mulher, eles estão indo contra um negro, se nós fizermos a mesma análise. Eu prefiro me ater ao mérito dos fatos. E me pareceu muito convincente o senhor Hans,
E o que ele falou ali em seu depoimento não é prestado através de mensagens de WhatsApp. Ele falou que Patrícia Campos Melo foi entrevistá-lo sobre o seu livro de música. Marcada a entrevista, foram para uma padaria. Na padaria, ela a todo momento tentava encaixar uma pergunta falando de WhatsApp e Bolsonaro, WhatsApp e Bolsonaro. E ele mesmo se espantou: ora, você está aqui para falar do meu livro ou você está aqui para falar do Jair Bolsonaro? E no final, quando eles foram para a porta da sua casa, Patrícia Campos Melo quis entrar na casa dele, pedindo para ter acesso ao seu laptop. Depoimento de Hans River Rio do Nascimento. Você acha que eu, como parlamentar, tenho que virar as costas para esse fato? E estou me lixando se os grandes especialistas intelectuais da imprensa estão dando porrada em mim, querendo dizer que o problema sou eu. Não, o problema são vocês, que ficam a todo momento querendo construir essa narrativa. A gente não vai desistir, nós não temos opção. E o nosso couro, pode ter certeza, é duro. Se fossem vocês, no nosso lugar aqui de um Bolsonaro, já tinham pedido para sair há muito tempo. Vocês são fracos. Mas nós vamos continuar, porque a gente está aqui, Carolina Detoni, não é pelo dinheiro, pelo salário, nem por nada não. A gente está aqui é para mudar o Brasil e para fazer o que é certo. E o que é certo não é ficar alimentando blog sujo de esquerda, como o Brasil Paralelo já mostrou, como é que se comporta a Blogosfera, Sakamoto e essa galera toda. A gente está aqui é para pegar o dinheiro público com respeito e dar para a saúde, para a segurança, para onde a sociedade mais necessitar. Então, senhora presidente, feito esse registro, agradeço o tempo de liderança e boa tarde, bom dia a todos. Deputada Benedita. Um minuto para o deputado Gilberto, mas a seguir nós temos que consultar aqui o plano, já podemos consultar de antemão se há acordo aqui na ordem do dia de hoje. Presidenta.